O negócio esquentou nas últimas horas e o meia Maurício pode sim deixar o Internacional e ser jogador do Palmeiras. Nesse vídeo eu te trago todos os detalhes sobre a negociação, o que está sendo conversado nos bastidores e quanto o Inter lucrará com essa negociação que sim, pode acontecer já nesta janela de transferências do meio da temporada. A gente também fala sobre as situações de Bustos e Vitão, quem sai e quem fica. O zagueiro que foi oferecido e pode acabar vindo para Porto Alegre. O zagueiro que o Inter descarta completamente. Todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas G Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer as últimas do Colorado em relação ao mercado de transferências e situações importantes. Maurício pode estar sendo vendido, Bustos e Vitão também. A situação do zagueiro que interessa e o zagueiro que é descartado pelo Internacional. Eu vou te contar tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá, KTO.com. Vai ter rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana, tem o Grêmio e o Inter no domingo, tem jogos no sábado também, a Eurocopa tá começando, são muitas oportunidades de tu ganhar uma grana e se divertir, brincar principalmente lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece, tá certo, rapaziada? Bom, eu quero trazer aqui detalhes que eu ouvi e procurei algumas informações, apurando, conversando com algumas pessoas do Internacional sobre as situações de mercado que o Inter vive neste momento, tá? Eu quero começar aqui falando sobre saídas, tá? Um relato que eu ouvi na concentração do Inter ontem em Criciúma, tá? Eu já estou em Porto Alegre, eu cheguei hoje pela manhã, vou falar mais da preparação do Inter para a próxima rodada do Brasileirão, enfim, mas eu já estou em Porto Alegre e quero trazer alguns detalhes que eu vi nas últimas horas. Sim, Vitão, Bustos e Maurício, a tendência é que deixem o Internacional até o final do ano. Até o final do ano, esses três jogadores devem deixar o Internacional. A situação mais quente no momento é a do Maurício. Mas o que eu ouvi de um dirigente do Inter? Pelo menos um desses três deve sair agora. Pelo menos um desses três deve sair no meio da temporada. É muito difícil segurar os três. Primeiro, pela vontade dos jogadores. Segundo, pela necessidade financeira que o clube tem. Agora uma nova, necessidade, com todo o prejuízo que se criou por conta das fortes enchentes no estado do Rio Grande do Sul, e também aquela meta de venda de 135 milhões que o Inter tem que cumprir, uma meta orçamentária até o final da temporada, ou seja, até o mês de dezembro. Então é bem possível que sim, um desses três jogadores deixe o Internacional na janela do meio do ano e os outros dois possivelmente no final da temporada. Bom, sobre as situações, tá? Em relação ao Fabrício Bustos, eu tive uma praticamente confirmação de que sim, a situação entre o Bustos e o gerente esportivo do Inter Magrão foi quente lá em Itu e que de fato teve uma tentativa de procura por parte do dirigente do Internacional do X9. O X9, quem estava vazando e quem está vazando informações do vestiário do Internacional. E ele foi até o Fabrício Bustos alegando e tentando descobrir se o Bustos era quem vazava informações, por exemplo, para o pessoal do Revista Colorada. Eu não vou colocar minha opinião aqui, tá? Eu tô só colocando informação, porque na minha opinião, vaza de todos os lugares informação, tá? A gente tem acesso à informação e vocês acabam tendo acesso por nós, jornalistas, repórteres de informação de diversos meios. Então, é natural. Eu acho que ali não precisava essa atitude do Magrão, mas enfim, não tô aqui para julgar, tô aqui só para trazer a informação. Vamos lá. Teve essa conversa, foi mais forte. Isso também motiva e, de certa forma, inviabiliza a relação entre Bustos e não diretoria por completo, mas um homem forte do futebol, que é o Magrão, e o Bustos quer sair do Internacional, não pelo Inter, e sim pelo seu desejo de jogar no futebol europeu e tem um contato do Villarreal da Espanha. Ele tem contrato até fevereiro de 25, com renovação automática por mais uma temporada, até fevereiro de 26.
Não é porque ele pode acabar renovando, porque a renovação é automática, né? Ele tem que atingir X número de partidas. Ele pode atingir esse X e renovar automaticamente com o Inter. E ainda assim pode vir uma proposta e o Inter aceitar vender o jogador, que é algo que o Inter, por exemplo, não descarta. Que o Inter nunca descartou em relação ao Bustos. Sobre o Vitão, tinha uma situação mais quente envolvendo o West Ham, que sinalizou uma oferta de 8 milhões de euros. O Nottingham Forest também apareceu na Inglaterra, os dois clubes da Premier League, na jogada, mas até o momento não tem atualização, porque a proposta oficial não foi colocada na mesa pelo zagueiro do Internacional Vitão, mas a gente sabe que o desejo do Vitão também seria se recolocar no futebol europeu e seria ir para o futebol inglês, que é talvez o principal mercado, a principal liga de futebol mundial, que é a Premier League, e isso eu ouvi de pessoas próximas do Vitão, que a vontade do zagueiro, se for para ser no meio do ano, no final do ano, sim, é voltar para o futebol europeu. Vamos para o Maurício. Nas últimas horas, a imprensa de São Paulo trouxe informações importantes de que o Palmeiras estaria aumentando a oferta pelo meia do Internacional. O Inter não confirma que o Palmeiras está aumentando a oferta. Mas sim, eu ouvi nos bastidores que o Inter não descarta vender o Maurício para o Palmeiras e que o negócio foi retomado na semana passada. O Palmeiras já fez 3 propostas pelo Maurício entre janeiro e março, todas recusadas pelo Internacional. Mesmo que exista uma boa relação entre o presidente Alessandro Barcelos e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a ideia do Inter era: não vamos vender para clubes brasileiros. O Inter recusou a oferta do Bragantino lá no final de 22, o Inter recusou a oferta do Corinthians, teve procura do Flamengo, teve essa procura agora do Palmeiras que vem desde o final do ano passado. É um sonho do Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras, pelo que eu vi no bastidor, levar o Maurício para lá. Ele é apaixonado pelo Maurício, tá? E aí o que acontece? Essa postura do Inter de não vender para o mercado interno já mudou. O Internacional já admite que pode vender para o mercado interno e pode vender inclusive para o Palmeiras. Só que aí pediria mais do que está pedindo para os outros clubes. Só que aí vem o grande detalhe. Eu trouxe a informação aqui em primeira mão exclusiva que no final da janela o Palmeiras fez uma oferta de 14 milhões de euros, em que 7 milhões de euros ficariam para o Inter, por 50%. E o Inter não quis vender por ser mercado interno e porque queria lucrar mais de 7 milhões. Só que essa última proposta que a imprensa paulista está trazendo e que eu confirmei com o staff do Maurício é do mesmo valor, 7 milhões de euros por 50% do Maurício, então 7 milhões de euros nos cofres do Inter em 2 parcelas de 3 milhões e meio de euros. Essa é a nova proposta do Palmeiras. Existe otimismo do clube paulista de que eles vão fechar com o Maurício, e aí vem a grande informação que eu ouvi de pessoas próximas do Maurício. A vontade do jogador hoje é ir pro Palmeiras. Não é mais aquele negócio de não, no Brasil eu vou jogar no Inter, eu saio quando aparecer uma proposta de exterior. Não é mais assim. Era, de fato. Era por aí. No início, até o início da temporada, era isso. A informação era essa. E era a realidade. Agora o Maurício já pensa melhor e vê com bons olhos uma ida para o Palmeiras, para jogar num time que já está ajustado, que ele chegaria só para agregar, só para entrar ali no time que já está formado pelo Abel Ferreira. E aí o Maurício sim vê como uma oportunidade essa ida para o Palmeiras. A proposta está na mesa, o negócio está acontecendo e sim, ele pode ser fechado a qualquer momento. Bom, gente, para fechar, sobre zagueiros e aí contratações, tá? Carlos Salcedo, zagueiro mexicano de 30 anos do Cruz Azul. Esse nome, pelo que me disseram ontem na concentração do Inter, ele foi oferecido ao Internacional, não foi uma procura do Inter. E o Inter tem boas avaliações sobre o Carlos Salcedo, então pode ter uma evolução nesse negócio. Em relação ao Yerry Mina, o Inter vê como o contrário. É um jogador caro e que o Inter, pelas análises que fez, não se convenceu e não se agradou. Então o Yerry Mina é descartado neste momento nos bastidores do Inter, mas o Carlos Salcedo sim é tratado como possibilidade, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.